Hoje nós estamos celebrando o Dia da Mulher. O pastor colocou muito bem aqui a questão que sempre que tem a história de um grande homem de Deus, ele precisou vir de uma mulher. E geralmente era uma mulher cheia de Deus também. A gente pode ver o exemplo de Moisés com sua mãe Joquebede. Podemos ver aí a questão do próprio Jesus com a irmã Maria. Essa semana o meu filho, ele gosta muito de brincar assim comigo, e ele é todo romântico, né? Ele falou: mãe, top 3, hein? Top 3 das mães do universo. Você, a minha avó Wanda e a avó Linda. Eu falei: tinha que ser as top 4. E a mãe de Jesus, a Maria? Ele: é mesmo. Aí a minha filha: ué. Falei: não, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Nós entendemos que o único que é digno de adoração é Jesus, mas a mãe dele nós precisamos respeitar e admirar. Que aquela mulher era tão crente, mas era tão crente, que entre as mulheres da terra Deus olhou para ela e falou: certo para ser a mãe do meu filho. Se até a gente que é mau, cheio de defeitos, não vai escolher qualquer um para ser a mãe do seu filho, não vai escolher qualquer um para ser o pai, e quando escolhe, paga um preço. Deus não foi diferente. Ele olhou para a terra, viu a irmã Maria, falou: é ela, e ela vai conceber o meu filho para cumprir o meu plano. Então eu respeito, eu admiro, não somente ela, mas como Lloyd e Eunice, que criaram muito bem Timóteo, que foi um exemplo para a juventude, e tantas outras mulheres. Mas nessa ocasião, o Senhor me trouxe uma palavra a respeito de uma família. E essa mulher, ela viveu uma situação complicada, que se nos dias de hoje, com todo o amparo que nós temos através da lei, né, para pensão de viúva, todos os benefícios que são assegurados, irmãos, já é difícil, imagina naquela época. Uma mulher, quando ficava viúva, ou ela ia mendigar, ou ela ia prostituir. Não tinha muitas opções para poder sobreviver. Só que aquela mulher, ela entendia algo extraordinário. Ela sabia onde buscar. E ela chega aqui no profeta Eliseu e diz: olha, o meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Hoje nós não temos um profeta para ir lá tirar satisfação, mas nós temos o Espírito Santo, que nós podemos chegar até ele e dizer: Senhor, o teu servo está passando por isso, e o Senhor sabe que ele é temente ao Senhor. De repente o seu esposo, ou o seu pai, ou o seu irmão, alguém da sua casa, está enfrentando terríveis ataques espirituais. Mas louvado seja Deus, que dentro daquela casa existe uma mulher que ora. Se não está orando, aí já é outro negócio. Mas o nosso posicionamento, primeiramente, é buscar o Senhor. O problema de muitos de nós, das nossas casas, tem passado por situações terríveis, porque fazemos da oração o último recurso, quando na verdade tinha que ter sido a primeira alternativa. É depois que o médico diz: não tem mais jeito, é depois que o juiz já deu sentença da causa perdida, aí a gente vai orar, aí a gente vai subir monte, vai caçar onde é que tem vigília, vai para a corrente de oração e vai para a campanha. Mas e se a gente tivesse orado antes? O Senhor está conversando com alguém aqui nessa noite. Quantas vergonhas poderiam ter sido evitadas? Quantos prejuízos poderiam ter sido evitados se tivesse orado antes de fazer, antes de decidir, antes de ir, antes de falar, antes de desistir? Faça da oração a sua primeira arma de guerra. O Senhor vai se mover numa atmosfera espiritual, mas aquilo que tiver a seu alcance, irmão, guerreie, batalhe,
Quais são as armas que temos aqui? Foi falado sobre as armaduras de Deus. Você tem um capacete da salvação, você tem a couraça da justiça, você tem o cinturão da verdade, você tem o calçado da preparação do evangelho da paz, você tem o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, você tem a palavra de Deus, que é a espada cortante, aleluia, que é firme e eficaz, e ela não passa céu e terra, mas a palavra de Deus não passa, e Deus é fiel para fazer cumprir a tua palavra. Começa a declarar a palavra de Deus lá dentro para você ver. Começa a clamar a Deus dentro da tua casa para você ver. Essa mulher chega no profeta, conta a verdade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, louvado seja Deus, que eu nasci numa geração em que contar os problemas já não é mais tão terrível como na geração da minha mãe, por exemplo. Na geração da minha mãe, por exemplo, se uma mulher era traída, ela guardava ali sozinha para ela. Também não tinha nem terapeuta nessa época, né? Era super difícil. E aí segurava aquela situação difícil. E qual era o discurso da maioria delas? Não vou separar porque é vergonhoso para mim. Não era nem porque Deus odeia o divórcio. Eu vou separar porque é feio, né? O que minha mãe vai pensar? Meu pai vai pensar? Não podia contar as coisas, não. Se cortasse a água e a energia, Deus me defenda. Que vergonha. Podia falar para ninguém. Na semana passada, eu não sei que roupa, mas aprontou. Eu sei cortar a nossa água. Falei, uai, mas como assim? Com um talão em cima, eu nem pensei. Fica esperto, viu, gente? Eles estão cortando. Cortou minha água, cortou minha energia com um talão vencido só. Então o povo tá brincando, não. Cheguei na faculdade. E aí eu já fui pra minha amiga, eu falei, você sai de perto de mim que eu não tomei nem banho pra vir para a faculdade, que eu gosto de chegar em casa e tomar banho de novo pra dormir. Então eu pulo esse banho, né, e fico só com o último. Aí ela, não amiga, pelo amor de Deus, sério, cortou sua água? Eu falei, cortou. Aí passa o prazo, ela, o que foi? Meu marido mandou uma mensagem falando que cortou minha água também. Falei, então hoje é o dia, minha filha, bem que hoje é sexta-feira, sábado que é dia de tomar banho, tá tudo certo. Então eu louvo a Deus, irmãos, que eu nasci nessa geração que não há tanto problema em você contar o que está acontecendo, porque quem não está passando algum tipo de problema hoje? Quem está com a vida 100% perfeita? Mas na cultura dessa mulher aqui, eu entendo que era muito mais difícil, ela resolve contar toda a verdade para o profeta. Só que aplicando para a nossa vida hoje, por mais que seja hoje uma coisa mais tranquila, que hoje as pessoas já não levam isso tão ao pé da letra, né? As coisas que acontecem, porque afinal todo mundo também está passando algum tipo de problema, mas existem problemas que não adianta você contar para a amiguinha da faculdade. Existem problemas, inclusive, que não adianta você contar nem para o seu pastor. Tem coisas que é só você e Deus. Não adianta, tem processos que é só você e Jesus e mais ninguém. Essa mulher entendeu isso e ela começa a contar toda a verdade. Senhor, meu marido morreu, ele era fiel, apareceu o credor e ele quer levar meus 2 filhos para ser escravos. E aí o profeta fala, como é que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? E ela fala, a sua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, secou o poço, eu não tenho mais esperança. Mas eu quero te dizer que desse pouquinho de fé que ainda te resta, porque você tem. Porque se você não tivesse, você não teria saído da sua casa. Você não teria feito a escolha de estar aqui. Então é mesmo que a tua fé seja pequena, o Senhor está dizendo, traz ela para o altar. Traz ela, porque no pequeno eu vou multiplicar e vou mudar a tua história. Da tua fraqueza eu vou tirar força, porque na tua fraqueza que meu poder se aperfeiçoa. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo chegava em Deus e falava, tira de mim o espinho da carne. Por 3 vezes ele pede, e o Senhor fala, não vou tirar, porque a minha graça te basta, porque a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Deleite em minhas asas, deleite
te bastará. Assim diz o Senhor. Aleluia. Aqui no versículo 2, ele dá então para ela, no versículo 3, ele dá então para ela uma estratégia. Diga comigo, estratégia. Muitas vezes o Senhor não vai te dar um milagre pronto. Muitas vezes o Senhor vai te dar uma estratégia. Senhor, me dá uma ideia, me dá um sonho, Deus, essa noite, me dá alguma luz, uma solução. Aí você vai ter um sonho vendendo pijama. Aí você fala, não, Deus, está errado aí. Isso aqui é Satanás querendo acabar de me falir. Uma cidade quente dessa. Mas se é Deus que te deu o sonho, Ele manda uma geada para Palmeiras de Goiás, só para o povo ficar com frio e comprar pijama de você. Porque Ele não depende do tempo, Ele não depende do cenário, Ele não depende do ambiente, Ele não depende da perspectiva, porque Ele é Deus por excelência. Ele não depende nem mesmo do governo, Ele é Deus por excelência. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do recurso, Ele é Senhor de tudo. Aleluia. E então Ele dá essa estratégia para essa mulher e diz, olha, vai, pede vasos emprestados para todos os seus vizinhos, mas traz vazio, não vem cheio não, porque para a gente receber de Deus, meu irmão, você tem que, igual o pastor falou, é sem reserva e sem limite. Conta-se a história do menino que foi na venda com o pai dele, e aí tinha aquelas balinhas naqueles monstruários. Só quem é da minha época vai lembrar, é um que tinha 4 lados assim, lembra? Que aí você podia rodar. Cadê a galera do 30 e mais, um pouquinho? Vou lá, varinha de caramelo, porque trem só era ruim que pegava no dente, mas aquilo era gostoso demais, meu Deus do céu. E aí o dono da venda, olhando o menino, falou, você quer uma balinha? Aí ele disse que queria, falou, pode pegar, meu filho. Aí ele ficou olhando pro pai dele. Aí o pai dele, pode pegar, meu filho. Aí, pega o senhor, pai. Meu filho, pode pegar, o dono da venda está te dando. Não, pai, pega o senhor, porque sua mão é maior. Entendeu, né? Entendeu, né? Não vem cheio não, pode vir vazio mesmo. Vem vazio, porque Deus, Ele usa vaso, aleluia. Ele usa vaso vazio, Ele usa vaso imperfeito, Ele só não usa vaso sujo. Mas vem do jeito que você está, que deixa que a mão do teu pai é maior. Ele vai te encher, melhor do que se você fosse colocar a tua mão. Aliás, tem muita gente passando por situações que já era para ter terminado, mas não termina porque Ele não tira a mão. E o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje, filha, tira a tua mão para eu colocar a minha. Eu estou querendo tratar, mas você pede por misericórdia. Eu estou querendo abençoar, mas você ainda está mirrando a tua mão na oferta. Você não está sendo fiel naquilo que eu estabeleci como princípio. Então tira a sua mãozinha e você vai ver o que eu vou fazer. Oh glória, aleluia. Então, meus irmãos, aquela mulher, ela entra. Olha isso, versículo 4. Ela entra e fecha a porta. Ela entra e fecha a porta sobre ela e sobre os seus filhos. Eita, é aqui que o negócio pega. Ela não escondeu a crise. Ela escolheu ensinar os seus filhos a quem recorrer na hora do aperto. Ela colocou os filhos para trabalhar no milagre, porque aqui diz aqui, ó, versículo 5, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchiam. Sabe o que é isso? Quando a situação difícil chega na casa, será que os seus filhos vão ver em você um posicionamento de fé, ou eles vão ver em você alguém que não tem fé nenhuma para ver o milagre acontecer? Esse negócio de falar, não, vou poupar meu filho, ele é muito criança, isso cabe para discussão de casal. Filho não é obrigado a ficar vendo pai e mãe brigar, não. Fala, Jeová, recebe a Ana Paula, recebe a Natânia, todo mundo, que às vezes esquece os meninos estar perto e ela mesmo, depois vai, a mamãe estava só brincando, estava só conversando. Mas quando chega a crise, tem que envolver a casa inteira. Senão, como é que eles vão se lembrar, como a irmã cantou aqui? Como é que eles vão se lembrar do que Deus fez? Se eles nem ficou sabendo do problema, tem que saber sim, porque eles têm que saber o tamanho do Deus que a mãe e o pai dele servem. A casa que tem azeite é diferente. Aleluia! Quando eu tinha a idade da minha filha menor, nós passamos uma situação financeira tão terrível. Irmãos, eu estou com 39
E eu devia ter mais ou menos uns 9 anos, né, mãe? 30 anos atrás, e eu me lembro disso. Nós passamos uma situação financeira tão difícil, que a minha mãe, ela já estava condenada pela medicina. Minha mãe tinha um problema terrível nos rins. E aconteceu algo que naquela época era algo comum, hoje é muito raro. Não posso dizer que não existe, porque ele já não sabe, mas é raro. Mas naquela época o pastor Tiburcio, que hoje dorme com o Senhor, fez um propósito com toda a igreja. A igreja ainda era lá na escola Euxatar, irmã. Era lá naquele lugar. Primeira vez que eu entrei lá, depois de muitos anos, eu olhava aquele chão, eu ia andando e eu ia chorando. Aí o irmão Yod vinha e falava assim, era aqui que era o corredor, né? Eu era corredor, era aqui. Era aqui que a mocidade sentava. Meus primeiros passos na fé foi ali naquele lugar. Os amigos que eu tenho até hoje na vida foram os amigos da igreja. Ah, quantos puxão de orelha eu tomei, quantos beliscão tomei naquela arinha lá que tem a piscina agora, quando eu brincava de cantinho no final do culto. Aí era 7 cantinhos para 15 meninos. Aí nós ia brincar de cantinho, terminava o culto, e o povo saía embaraçado na gente, picando na gente, e os pais vinham puxando. Não, eu estou aqui no carro, não, vamos brincar de pula-rua. E naquela época era ainda o Hospital Santa Margarida funcionava, era muito movimentada aquela rua. Gente, mas que trabalho vai dar para minha mãe, meu pai, todo mundo, os meninos da minha época. Mas são os amigos que até hoje eu levo para a vida. Amigos que eu fiz dentro da casa de Deus. Jovens, os seus amigos são esses aqui. É com esses aí que você tem que trocar o WhatsApp, chamar para ir comer açaí. Porque esses amigos que te aproximam de Deus é os que vão ficar para a vida toda. Amigos se fazem na presença do Senhor. Porque tudo que faz na presença de Deus prospera. E aí, esse pastor chama toda a igreja para orar, fazer uma campanha pela minha mãe até Deus curar. Até quando? Não sei. A igreja vai entrar num relógio, hoje a gente fala relógio de oração, né? Numa escala de oração e jejum até Deus curar. E eles oraram mesmo, irmãos. Eles se reuniam, eles jejuavam, eles oravam 6 meses. E o Senhor curou a minha mãe. O Senhor fez uma cirurgia na minha mãe que não deixou cicatriz. A pedra que estava encaixada na uretra dela, tinha 3. A maior era do tamanho de um caroço de milho. E a maioria de vocês sabe que uma pedra de cálculo renal é toda cheia de pontinha, né? Que são pequenas areinhas formando aquele cálculo. Cada milímetro que ela deslocava, a minha mãe desmaiava de cólica. E ela, orientada pelo médico, tinha que tomar de 4 a 6 litros d'água por dia. A tia Rosita lembra disso. Ela era tão inchada porque ela não fazia xixi. E quando ela tinha cistite, a gente comemorava, porque falava assim, nossa, é a pequena nuvem, ó. Um cistite, aí, perto de um xixi, é uma pequena nuvem perto da chuva, não? E ela começou a dessorar pela pele. E ela começava a sair água pelos poros. O pezinho dela é 34. Ela calçava, meu pai comprava chinela havaiana, tamanho 42, e cortava no calcanhar para dar o tamanho do pé dela, para correr e conseguir entrar, porque o número 34 não entrava, de tão inchado que ela era. E ela já pedia em vida. A minha mãe estava apodrecendo em vida. E aí o Senhor mostra para ela a cirurgia, mostra na mão dele, ela viu a mão de Jesus. Ela diz que é uma mão linda, uma mão comprida, uma mão como se fosse desenhada num quadro por um belo artista. E aí ele diz, mandar ir das pedras dos seus rins. Ela fala, doutor, mas quem me operou não tem cicatriz? Não, não tem mesmo, porque a cirurgia que eu faço não deixa cicatriz. Então ela naquela mesma noite, para vocês terem uma ideia do milagre, se ela cortasse aquela pedra em 6 pedaços, como era o protocolo de cirurgia proposto para a equipe médica, cirurgia laser, ainda assim ela não passava em 6 pedaços. Porque o canal da uretra, sabe aquele tubinho onde fica a tinta da caneta? Não a parte acrílica, aquela onde fica a caneta, a tinta mesmo. Aquilo ali é a espessura do canal da uretra. Agora tenta passar um grão de milho ali. Não passa, irmãos. Pois ela expeliu essa pedra naturalmente, lógico, depois ela desmaiou no banheiro, depois veio a segunda, depois veio a terceira, e depois veio mais 3 litros de xixi, que recendeu na casa inteira, mas não importa, era um milagre acontecendo. E nesse processo de enfermidade, o meu pai foi vendendo tudo que tinha.
foi vendendo caminhão, ele trabalhava com asfalto na época, ele foi desfazendo de todo o maquinário dele, e não tinha máquina, não tinha emprego, então entrou a escassez dentro de casa, porque a enfermidade sempre é assim, ela nunca vem sozinha. O demônio da doença não vem sozinho, ele sempre acompanha de escassez financeira, ele acompanha desgaste emocional da família, não basta só a doença, vem mais um monte de transtorno junto. E aí a gente ia de pijama para a igreja, e o povo achando que era moda, porque a gente afinal morava numa casa muito bonita no centro de Palmeiras, morava num sobrado lá onde é o Mopar hoje, nem sei o que é lá. E na época aquilo ali era uma das casas mais lindas que tinha aqui. É por isso que eu não me impressiono com roupa bonita, com rosto bonito, porque só Deus e a pessoa sabe o que ela passa. Mesmo que anda num carro no ano, mesmo que mora numa casa linda, é só Jesus e a pessoa que sabe o caminho por onde ela passou e o que ainda vai passar. E a gente ia de pijama num calorão para a igreja, o povo pensando, esses ricos tem cada coisa aí, tadinho, matando os bichinhos de calor. É porque ela não tinha roupa, irmão, ela só tinha um pijama mesmo. Mas Deus me livre, né? Falar que a irmã Landaíra até é uma ofensa, né, uma Fabiana lembra dessa época. E aí, o que aconteceu? Um dia, o trabalho acabou, ele foi no supermercado, um amigo dele pediu um crédito para fazer uma compra lá para casa, não quiseram dar crédito para ele. Falou, mas você está desempregado? Eu estou desempregado, mas eu vou conseguir qualquer coisa. Não, logo que você conseguir, você vem cá e compra. Ele tentou em 3 lugares, e para o meu pai fazer um negócio dele, gente, ele tinha que pôr a vergonha e guardar no bolso. Porque eu acho que para homem nenhum isso é fácil. Um pai de família chegar pedifiado num lugar para comprar coisas básicas para a família, né? E nos 3 lugares foi negado. Mas lá em casa tinha azeite. Aí essa mulher... Um dia meu pai sai de manhã para procurar trabalho, como todos os dias ele fazia. E a gente saiu para a escola, eu e meus 2 irmãos. Foi dando perto de 11 horas, a minha mãe chegou e fez igual a mulher fez com o profeta. Ela foi, ela sabia a quem recorrer. Ela chega para ele e diz assim, Senhor, você está vendo essa vasilha aqui? Aqui é onde eu coloco o arroz. Mas ela, como o senhor pode ver, ela está vazia. Essa aqui, Senhor, é a do feijão. E ela também está vazia. E um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E eu não fiz de brincadeira. Porque um dia eu entendi que a tua palavra, irmãos, quando você ora sobre a palavra, Senhor, está escrito e o Senhor disse que faria. Aí já não são suas palavras, é as dele. E a tua palavra diz, que o Senhor não deixa o justo mendigar o pão. Só que os meus filhos estão chegando para almoçar. E eu sei que o Senhor não vai passar vergonha, porque vai ficar feio para o Senhor eles chegar aqui e não ter comida para comer. Enquanto isso, lá na fazenda Ponte Nova, tinha uma irmã, porque Deus sempre manda um reforço do céu. Sempre. Você não vai passar por batalha sozinho. O Senhor sempre vai te conectar a alguém estratégico para o cumprimento do propósito dele. O Senhor sempre vai colocar alguém na tua vida para te dar um reforço. E aí essa mulher está lá, vindo para a cidade, morava na fazenda, e ela começou, o Espírito Santo começou a dizer para ela, Sueli, coloca dentro do Fusca, coloca a galinha caipira. E ela toda, já era costume, eles sempre passavam em casa para ver a gente, era muito amigo. Ela falou, amém, Mandaí gosta muito de galinha, vou levar uma para ela. Mas pega também a carne de vaca, pega a banha do porco, pega ovos, pega limão, pega a gueroba, pega as verduras da horta. E aí tudo que tinha que a fazenda produzia, o Senhor ia mandando ela pegar e ia colocando. Ele falou, agora pega o colgate. Não, Jesus, mas lá é muito mais fácil comprar do que eu na roça. Pega o colgate, agora pega o sabonete também. Pega o sabão em pó. Vai pegando, vai pegando, vai pegando. Quando ela viu, o Fusca estava abarrotado de coisa. E ela chegou com uma vergonha lá em casa e falou assim, Mandaí, eu sei que a irmã
trabalha na assistência social como tesoureira, e ela era tesoureira da igreja. Naquela época não existia conta bancária para assistência social, essas coisas não, irmão. Ela guardava saco de dinheiro, de moeda, dentro do guarda-roupa. E a gente pedia para ela comprar um leite, eu e meu irmão, que a gente sempre amou tomar leite, e na época custava 25 centavos o litro do leite. E ela falava: mamãe, não tem dinheiro. Mãe, mas pega só 25 centavos, a irmã vai entender, conta para o pastor, depois a gente paga. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do Senhor. E a gente passava sem o leite, mas ela não pegava. Ai, o Senhor conhece o anonimato da sua fidelidade. Tem coisa que você não precisa sair soprando aos quatro ventos. O Senhor conhece a sua história, porque Ele é o Deus que te vê no secreto. Ele é o Deus que te conhece no oculto. Aleluia. E enquanto ela orava ainda, porque essa oração durou muito tempo, as lágrimas desciam, aleluia, e aquela oração se transforma num gemido, porque chega um momento que você não tem nem mais palavra para orar, então você começa já a gemer. Mas louvado seja Deus que o Senhor envia o Espírito Santo que intercede, Ele entende até os gemidos inexprimíveis, e Ele leva ao Senhor exatamente o que você precisa. E quanto mais ela orava, aleluia, ela começa então a chorar, e mais alto do que o gemido dela, ela batida na porta: irmã Vandaí, a gente vem para almoçar com você. E ela pensa: meu Deus do céu, agora pronto, Jesus, porque o Senhor não mandou a provisão ainda me chega a visita, porque é sempre assim, irmão. É na hora que a prensa aperta até o final que você pensa: agora lascou tudo. Aí Deus entra com o escape, Deus entra com o livramento. O povo de Israel estava ali, mar vermelho na frente. O faraó vinha de lá, e agora? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? O Senhor, Ele tem um caminho no meio do mar. Aleluia. O Senhor, se não tiver porta aberta, Ele faz a porta só para abrir para você. E a porta que Ele abre, o homem não fecha. Então aquele povo chega naquela alegria, e quando a mãe abre a porta, antes dela dizer qualquer coisa, dizendo que não tinha comida em casa, a primeira coisa que ela vê é um pacote cheio de carne de bife, já cortadinho, só fritar e fazer. E ela falou: irmã, eu sei que você trabalha com muita gente carente, mas a gente tem que obedecer. Eu sei que você não precisa, afinal, mora numa casa tão bonita, mas talvez você conheça alguém que precisa. Eu vou entregar aqui, e a irmã vê o que você faz com essas coisas. E foi descendo compra, e foi descendo compra, e foi descendo leite, e foi descendo muito leite, aleluia, e foi descendo Toddy, café, açúcar. E minha mãe começou a cantar um lindo cântico de vitória, dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, aleluia. A casa que tem azeite é diferente. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Essa tem que ser a certeza do cristão. Deus fez lá atrás, Ele faz hoje. Se Deus fez antes, Ele fará de novo. Mas a gente, no meio do processo, acha que essa luta é pior, acha que dessa vez está travado como nunca antes. Mas deixa eu te falar uma coisa: é só mais um testemunho que Deus está gerando em você. Ele vai prover de novo. Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E foi nesse ambiente que eu cresci. E quando a dificuldade chega na minha porta, a primeira coisa que eu faço, meninos, vem orar. Quando a dificuldade bateu na nossa porta, em 2021 para 2022, a nossa filha, essa moça que está aqui, a Maria Eduarda, ela é diagnosticada com um tumor no cérebro de 13 centímetros.
Irmãos, aquilo ali, quando eu peguei o resultado daquele exame, estava eu e ela, mas ela estava já assim numa situação tão difícil que ela disse que não se lembra. Ela estava no automático. E eu dei a notícia para ela sentada no sofá, olhando para a parede, sentada, olhando para a parede. Ela continuou. Chamei meu esposo, chamei a minha sogra, chamei a avó dela, porque ela é minha enteada, a mãe dela já é falecida há alguns anos. E falei para elas, e minha sogra saiu desesperada. E aquilo foi terrível para nós. Mas quando eu peguei o encaminhamento para o Hospital Araújo Jorge, e tinha ali o nome de uma filha minha escrito como paciente, aí foi naquela hora que meu chão caiu. Mas lá em casa tinha azeite. Era tanta sugestão movidas por boas intenções. Ana Paula, vamos benzer ela. Vocês já fizeram de tudo. O que custa? Ana Paula, deixa eu levar no centro onde eu trabalho. Nós vamos fazer uma cirurgia espiritual nela, vamos fazer um passe nela. Eu acho que como mãe, você deveria estar aberta, como pai, você deveria estar aberta a qualquer tipo de ajuda. E o Verlan dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Lá em casa tinha azeite, eu não precisava desses óleos gordurosos, porque lá em casa tinha o mais puro azeite. Naquele momento em que você já começa a ser insultado na sua fé. Onde é que está seu Deus, uai? Vocês não pregam tanto? Gente, Deus curando gente de câncer, vomitando câncer. Deus tem um mistério na vida do meu marido na área da libertação e cura, que é uma coisa linda. Testemunhos chegando, pessoas sendo curadas de esclerose, pessoas sendo curadas de loucura, de síndrome do pânico. Tanta coisa linda acontece ali dentro da nossa casa, a nossa vida, de mal a pior. E esse calvário durou quase 3 anos. E a primeira coisa que eu falei para ela, minha filha, faz qualquer coisa, qualquer curso, para você não ficar com a cabeça nessa doença, sem perder. Já não sabe quanto tempo vai durar esse processo? Essa foi a estratégia de Deus. A tia dela, que é pedagoga, falou, faz minha filha, faz pedagogia que eu te ajudo. No final desse ano, eu e ela vamos nos formar para a glória de Deus. Sem sequela nenhuma. É como se nunca tivesse nada. Esse tumor provocou uma hidrocefalia. Não tem mais hidrocefalia, para a glória do Senhor. Mas durante esse processo Deus levanta uma menina, aquela outra caçulinha, que é a irmãzinha do coque lá de casa. Ela que é a irmã da campanha. E o dia que a gente, vamos fazer 100 dias de campanha pela Maria do Ar. Então vamos, até Deus curar. E a gente fazia campanha todos os dias. E o dia que não dava certo de fazer, ela falava, agora nós vamos fazer dobrado, para pagar o de ontem, mas não fez. Casa que tem azeite, casa que mãe e pai ensinam o que é viver um milagre, é diferente. E eu sei que ela já está construindo história de experiência com Deus para contar para os filhos dela. Mãe e pai, não esconda do seu filho, não, chama ele para o milagre, porque na verdade quem ia ser escravo era eles mesmos. E ela falava, vamos lá, bora todo mundo, vem para ação. O profeta mandou, busca as vasilhas, já estou terminando. E sucedeu que foram cheios os vasos. Traz-me mais vasos, ele diz, não tem vaso nenhum, e o azeite parou. Agora que é a coisa linda. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Sabe o que é isso? Ela buscou no lugar certo, na pessoa certa, obedeceu a estratégia vinda do homem de Deus. Envolve toda a sua casa de porta fechada. Porque tem coisa que é da porta para dentro. Não tem que comentar com a vizinha, nem com a sogra, nem com a mãe, nem com a cunhada, nem com a melhor amiga. Tem coisa que você precisa se preservar. Não é tudo que tem que sair contando. A gente que é mulher tem essa facilidade, essa tendência de até expor algumas situações que envergonham nosso marido, que rotulam nossos filhos.
Então, se você quer viver um grande milagre na sua casa, aprenda a cercar o seu território. E depois de tudo, conta o testemunho. Bendiga a minha alma ao Senhor, que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. Porque a Bíblia está dizendo aqui que ela volta lá no profeta e conta para ele tudo o que aconteceu. E aí ele diz para ela: vai, vende o azeite e vive do resto. Porque o que Deus te dá, Ele te dá de forma transbordante, recalcada, sacudida. Essa é a medida do Senhor. Você vai ter para você e para transbordar para quem tiver ao seu redor. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.